Publicidade online, Google ou Facebook? Qual deles o melhor canal para fazer publicidade na internet? Venha descobrir as principais diferenças. O El Corte Inglês e o Portal do Sucesso convidam-no para assistir à conferência Publicidade Online, no dia 20 de setembro pelas 18h30, na Sala de Âmbito Cultural Piso 6. Inscrição gratuita no Serviço de Atenção ao Cliente Piso -1 ou em portaldosucesso.pt. Muito boa tarde a todos. Em nome do El Corte Inglês, vamos dar início então a esta conferência sobre publicidade online, organizada, como sabem, pelo Portal de Sucesso e com o apoio do El Corte Inglês. Esta é a primeira conferência, vão haver mais duas aqui no El Corte Inglês de Gaia, no dia 17 de outubro e depois no dia 15 de novembro. Eu vou passar a palavra ao Sr. José Cardoso, responsável pelo portal online, depois passará a palavra ao coordenador Vasco Marques. Muito obrigada. Obrigado, antes de mais. Obrigado ao Corte Inglês também, de facto, por me permitir estar aqui mais uma vez, nesta conferência Publicidade Online. Complemento a informação que foi dada que no dia 17 é Mobile Marketing e no dia 15 de novembro voltamos a ter o Facebook Empresas aqui, foi a nossa primeira conferência que realizamos em julho. Quero agradecer também à Escola Profissional do Infante o facto de estar aqui a dar o apoio pela transmissão via web. Estamos a fazer a transmissão via a nossa página do Facebook, portanto havia uma opção que quem quisesse assistir online podia fazê-lo. Já temos algumas pessoas em linha, para eles também que estão lá em casa, o nosso obrigado por estarem a assistir. E não vou alongar mais, vamos deixar aqui com o Vasco, que nos vai transmitir aqui muita informação sobre publicidade online, as diferenças entre uns canais e outros. E espero que tenham um bom evento e obrigado a todos. Até já. Ora, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de saber se está toda a gente a ouvir bem, aí ao fundo. Ouvem todos muito bem. Obrigado pela vossa presença, pela vossa paciência desta nossa pequena espera, entretanto, pessoas foram chegando. A quem nos está a assistir pela internet, também obrigado pelo vosso tempo. Podem utilizar os comentários para interagir uns com os outros ou podem usar os grupos para colocar questões. E no decorrer aqui desta conferência vai durar sensivelmente 1 hora. Sendo que está reservado também algum tempo para colocarem questões, ou então se quiserem ir interrompendo no decorrer, esteja à vontade para interromper, para questionar, partilhar alguma experiência até relacionada que ilustre melhor o caso, fiquem à vontade. Portanto, este é mesmo um evento interativo para que todos saímos aqui com mais conhecimento. E por isso o tema que vamos aqui abordar hoje é a publicidade online, em que nós resumimos como Google versus Facebook, porque são dos principais meios que se pode usar para fazer publicidade. No entanto, existem outros e também vamos apresentar essas possibilidades. Mas aqui o que nós queremos é que vocês percebam o que é que podem fazer com o Google AdWords, publicidade no Google, e com publicidade no Facebook, e se elas têm retorno ou se têm fins diferentes. Portanto, é esse o nosso objetivo para hoje. Em primeiro lugar, nós trazemos uma reflexão, uma frase, em que diz que ninguém quer saber de publicidade para nada. E eu penso que se pensarmos bem, toda a gente concorda. Quando vemos televisão, quem é que está interessado na publicidade? Quando vemos uma revista, um jornal, na internet, ninguém quer publicidade. E arranjamos todo tipo de mecanismos para ultrapassar essa publicidade. Mas, no entanto, nós queremos assuntos que nos interessem, ideias que nos interessam, conteúdos que nos interessem. Que de vez em quando a publicidade nos dá então os assuntos que nos interessam. Por isso é que há anúncios de televisão que são interessantes e que nós vemos, há anúncios na internet que são interessantes, nas revistas, etc. E por isso a nossa visão aqui hoje também será nesse sentido, que os anúncios não seja aquilo que nos interessa a nós, mas no que nos interessa ao potencial cliente, e é nessa perspectiva que devemos ver. Que são óticas diferentes e que produz resultados, e até a produção de própria publicidade é diferente, por isso é que muitos anúncios não resultam e outros resultam. Quando vocês se inscreveram, seja quem nos assiste pela internet, seja quem está cá presente, todas as pessoas responderam a algumas questões, nem todas responderam a todas. Mas podemos concluir que a maioria ainda não fez publicidade no Google e uma pequena parte, mais ou menos, menos de 1/3, 1/4 aproximadamente, fez publicidade no Facebook. Significa que no Facebook é muito fácil fazer publicidade e que no Google ou não estão tão sensibilizados para isso, ou então acham que é mais difícil. Depois houve uma parte que não respondeu e houve outra parte que já fez nos dois canais, no Google e no Facebook. Isto para percebermos que, se calhar no Google AdWords precisamos de ter mais sensibilidade para poder fazer e que no Facebook se calhar podemos fazer com muita facilidade. A questão é se tem o retorno. E também isso vocês vão também dar a vossa opinião. Antes de falarmos do tema de publicidade
nos dois, nós gostaríamos de fazer algumas reflexões que devem ter em consideração antes sequer de a fazer. Ou seja, será que vocês têm condições para fazer publicidade na internet? Será que não estão a deitar dinheiro fora? Então podemos pensar o que é que podemos fazer em relação a isso. A primeira questão é que em Portugal vende-se mais online tudo o que seja relacionado com tecnologia e com turismo. Provavelmente, se vocês pensarem nos vossos hábitos de navegação e de compra na internet, é isso que vocês mais procuram. Tecnologia, ninguém tem receio de comprar um computador ou qualquer equipamento informático diretamente comparável por características, interessa é o preço ou o serviço associado, não é? E turismo, pesquisamos muito, desde voos, desde restauração, desde hotéis, etc. E, portanto, são áreas com muito potencial em Portugal, embora outras também tenham, estas são as que têm mais. Depois passamos mais tempo na internet do que na televisão, e cada vez mais. Ou então as duas coisas em simultâneo, a ver televisão e na internet, com o tablet, ou com o portátil, ou então com o smartphone. Depois, 85% dos utilizadores da internet já compraram na internet. Eu já agora queria confirmar este valor, basta que levantem o braço se já compraram alguma coisa na internet, só para ver se é verdade. Eu diria que até este número peca por defeito, portanto é mais de 85%. Neste público, diria que mais de 90% já compraram pela internet. E por alguma razão também estão cá, não é? Por isso é que o tema também vos interessa. A audiência do YouTube é superior a qualquer programa de televisão. O YouTube é utilizado para partilhar no Facebook, nas redes sociais. Quando pesquisam no Google, tem resultados de vídeo. Portanto, o YouTube é o segundo maior motor de pesquisa mundial e por isso é muito importante, não só do ponto de vista de anúncios, mas do ponto de vista de presença. À parte de publicidade online, é fundamental que tenham um canal no YouTube bem dinamizado. Não é algo que possa dar, eventualmente, resultados a curto prazo, mas é um investimento muito importante de tempo e de produção de conteúdos. Até porque podem utilizar, aliás, para fazer publicidade em vídeo, no Google AdWords têm que ter um vídeo no YouTube já criado e há outras coisas que se podem fazer que vamos falar no final. Este número já é superior, portanto já cerca de 2 milhões de pessoas utilizam a internet no telemóvel. Nesta plateia também com certeza será a maioria utiliza a internet no telemóvel e por isso é importante pensarmos, primeiro, a nossa presença na internet como é que está e segundo, que os anúncios também estejam otimizados para mobile, para telemóvel. E depois também temos muito o hábito de pesquisar online e comprar offline. Portanto, o facto de não converter diretamente online não significa que depois não compre offline, mas já pode haver meios depois no negócio poder fazer o tracking disso através dos mecanismos de cada um dos negócios. Portanto, são algumas reflexões iniciais. E também é importante, antes de partir para a publicidade, seja ela qual for, definir os nossos objetivos. Aparentemente parece muito trivial a questão, mas se calhar podemos partir para isso sem pensar e terá as suas consequências. Em primeiro lugar, definir os nossos objetivos que sejam específicos, que possamos medi-los, que sejam realísticos, não é? Que seja possível atingir, e definir um prazo para isso, não ser indeterminado. Pode ser, por exemplo, a compra de um determinado produto, pode ser, por exemplo, aumentar visitas no meu site X%, ou mais 1.000 ou 2.000 visitas por dia, pode ser o branding, não é? A marca, pode ser gerar um contacto, uma reunião, uma subscrição na newsletter. Portanto, definam o que é que para vocês é uma conversão. Que o mais comum, se calhar, é a venda, não é? Mas pode ser outras coisas, ou recolher um telemóvel para depois enviar informações. Portanto, têm que definir isso. Porque é que é importante definir já? Porque de acordo com o que definirem, e de acordo com os objetivos, as vossas campanhas e os mecanismos e quem vão precisar para vos ajudar vai variar. E depois, como é que podemos atingir esses objetivos? Qual é o tipo de publicidade? Vou fazer publicidade em texto, em imagem, em vídeo, no meu website, vou criar uma landing page, está preparado para mobile, portanto tenho que questionar tudo isso para depois ver que recursos posso alocar para tornar realidade esses meios. E depois temos que arranjar maneiras de medir. No Facebook existem algumas maneiras de medir, no Google existem maneiras de medir com mais exatidão, mas também requerem um bocadinho mais de trabalho técnico de fundo, que pode variar em função do vosso budget. Mas é fundamental que tenham pelo menos o Google Analytics no vosso website, quer façam publicidade no Google, no Facebook ou outro canal qualquer. O Google Analytics é fundamental para medirem o comportamento no vosso website e de onde é que veio essa publicidade. No entanto, existem, são no Facebook as estatísticas do Facebook ou próprias aplicações do Facebook que permitem expandir o controlo e medir essas métricas de retorno. Depois também é importante definirmos o nosso público-alvo. A quem é que estamos a dirigir? Se o público-alvo compra online, se compra local, se compra nas duas situações, para podermos ajustar a campanha em função disso, vamos supor que o nosso público-alvo compra no local. Nós sabemos que ele pesquisa online, mas depois vai comprar offline. O anúncio é diferente. Não incita a compra online, mas incita a dar mais informações para comprar offline.
qual é a quantidade de informação, o tipo de informação que eu tenho que dar para aquele público-alvo, qual é a sua educação, os seus conhecimentos de fundo, a sua profissão, terá imagens e conteúdos relacionados com esse público-alvo. Como é que ele pode converter, não é? E como é que isso é feito e como é que podemos medir? E os tais critérios demográficos que são relevantes para podermos definir, isto também geográficos, de acordo com a zona, há de ter informação também diferente. E de acordo, então, com o público-alvo, eu devo adaptar o texto a esse público e a linguagem também. A landing page deve estar adequada. A landing page é a página, quando alguém clica em algum anúncio, vai ter uma página. Portanto, é a página de destino, chama-se a landing page. E, portanto, é bom que ela esteja otimizada nesse sentido. Muitos dos casos, se calhar, utiliza-se uma página do site, vamos supor a página que vende o computador, que já lá tínhamos, é essa página. No entanto, ela pode não estar otimizada em relação a tudo isto que vimos até agora. E se não tiver, o ideal seria ou ajustá-la ou criar uma nova. O ideal seria criar uma landing page nova, para eu ter o controle total nas métricas e também ela adequar-se perfeitamente. Vamos ver também porque é que isso é importante. É importante, naturalmente, o benchmarking, não é? E definir o nosso orçamento para ver o que é que podemos fazer com esse budget. E depois escolher onde é que vamos fazer. Temos os principais mais conhecidos, a Google, Facebook, mas existem mais, no final temos uma lista de algumas das possibilidades. Para quem não tiver que fazer o budget de publicidade online, assim tem várias possibilidades para poder investir. Um aspecto fundamental, e por isso é que está aqui em primeiro lugar, é o vosso website. Já agora queria perguntar aqui, quem é que tem um website, mas otimizado para funcionar no telemóvel ou no tablet? Que levante o braço, por favor. Já é um número considerável. Já nem pergunto para levantar o braço quem tem site, que será provavelmente ou todos ou a maioria. É fundamental ter site. Não adianta fazer publicidade se não tiverem um site. E quando digo site, não é um blogger ou um site Google, especialmente se não tiver domínio próprio. Portanto, tem que restar um domínio para a empresa e deve construir um site na plataforma que entender mais adequada, ou WordPress, ou Joomla, ou Magento, ou outra qualquer, ou construir de raiz, e ter um site bastante robusto, atualizado e com todos os critérios que vocês entenderem bem. Se não tiverem, não esperem um retorno interessante, porque é como tentarem vender um produto na vossa loja e a loja ou está em obras, ou tem mau aspecto, ou nem sequer tem loja. Tem que ir à vossa sala lá em casa para vender os produtos, não é? Portanto, é essa a comparação, portanto, é fundamental. É importante também no vosso website perceberem quais são as fontes de tráfego. As fontes de tráfego, preferencialmente, para o site estar bem otimizado SEO, Search Engine Optimization, otimização para motores de pesquisa, esta deve ser a principal fonte de tráfego. Se não for, significa que algo não está bem no vosso website, não está bem otimizado para o Google. Ou seja, quando alguém pesquisa no Google, sem pagarem nada, aparecer nos resultados, isto não se pode garantir, mas existem técnicas para isso, e essa deve ser a vossa principal fonte de tráfego, vai depender muito do tipo de site, enfim, de como é que vocês estão. Depois, a segunda ou terceira pode ser, eventualmente, redes sociais e email marketing, da newsletter. Uma newsletter bem dinamizada também é das principais fontes de tráfego. E, a par deste ou abaixo, depende do vosso budget, então pode vir a publicidade, seja pelo Facebook ou pelo Google AdWords, mas especialmente pelo Google AdWords. É importante considerarmos que o layout de um site é em F. O que é que isto significa? Significa que nós lemos da esquerda para a direita e de cima para baixo. E, portanto, quando colocamos alguma informação, a mais importante deve estar desse lado. Por exemplo, se eu tenho aqui um website, vamos supor que esta é a parte superior do site, onde pode ter imagem ou algum campo. Aqui, de seguida, normalmente temos um menu de navegação, ou do lado esquerdo, normalmente, e depois do lado direito podemos ter áreas com informação interessante, e depois aqui, então, temos os produtos. Que a parte mais importante, para além de nós lermos, então, em F, neste formato, acima da, como lhe chamo, da fold, da dobra, ou seja, antes de alguém fazer scroll, abre o site sem fazer scroll, portanto esta é a zona mais importante e a zona em F. Isto é importante para perceber onde é que vão colocar a informação, onde é que vão colocar o formulário de recolha do e-mail, onde é que vão colocar a imagem do produto, a informação, o botão para comprar já nunca deve estar cá em baixo nem do lado direito, deve estar logo aqui em cima, perto do produto. Portanto, esta parte da usabilidade do site também é muito importante, que normalmente quem constrói o site ou o acompanhamento que dão, terão isso em consideração, mas é fundamental. E outros aspectos de usabilidade. As landing pages, portanto, que são links diretos para uma página do site que recebe a publicidade, seja a publicidade ou qualquer outro link, é importante que esteja otimizada e que corresponda à publicidade que estão a fazer. Se não corresponder, vão ter cliques, estão a pagar por cliques e depois não converte, porque não corresponde. Vocês já tiveram esta experiência, de certeza, muitas vezes em publicidade. Ou links que foi disponibilizado, ou então uma pesquisa que fazem no Google, clicam e o que vem não tem nada a ver, saem. Portanto, e na publicidade fazem isso, estão a perder dinheiro. Devem, para além disso, se cumprirem todos estes requisitos,
devem fazer testes regulares e atualizações regulares ao site. Naturalmente estão a pensar, bem, mas isto é muito trabalho para a publicidade. Mas para ter retorno é preciso este trabalho. Não é necessariamente um trabalho que demora muito tempo, mas é preciso um trabalho constante de acompanhamento, e especialmente se o vosso negócio depende muito da internet e se tem um investimento alocado considerável, então é importante que deem atenção ao vosso departamento ou à empresa que subcontratam. E depois conhecerem o perfil dos visitantes. Há muitas formas de traçar perfis. Vocês vão ter que definir o que é que para vocês é um perfil. Mas, por exemplo, o perfil do utilizador mobile, o utilizador que visita, que entra numa determinada página e sai noutra, quanto tempo está no site, a taxa de abandono no site, que informação é que esteve a ver. De repente vocês podem descobrir no Google Analytics que há uma página que muita gente vai lá ter, mas que não comprará nada. Ora, se toda a gente vai lá ter, quer dizer que o Google envia, provavelmente, a publicidade. Se ninguém compra nada, significa que ou o preço não corresponde ao produto, ou a imagem não está boa, ou o próprio texto não corresponde ao botão para comprar. Portanto, há problemas de usabilidade. E depois há formas também de canalizar as vendas, ver em que fase da compra do site, portanto, há ali pelo menos 2 ou 3 fases de compra, 2 ou 3 passos de compra, quanto menos melhor, mas que sejam 3. Se 50% abandonam no segundo passo, nós podemos perceber isso no Google Analytics e introduzir meios para converter ainda mais. Depois terá que se analisar porque é que sai e colocar um botão, por exemplo, mais interessante ou outras informações, enfim, o telefone para tirar dúvidas relacionadas com a expedição do produto. Teria que ser analisado de acordo com caso a caso. Mas os funis é importante para ver onde é que os utilizadores estão a sair na compra. E qual é a percentagem. Antes de vos falar concretamente no Google AdWords, eu gostaria de vos falar de alguns serviços da Google que complementam todo o trabalho que vocês possam fazer de publicidade, portanto, de presença online. Um deles é o URL Shortener, portanto, o encurtador de links. Às vezes nós partilhamos nas redes sociais um link muito grande para uma parte do nosso site. Se usarmos o URL Shortener, que é gratuito, o link fica pequenininho e podemos partilhar com mais facilidade. Ou o Bitly ou outro serviço de encurtamento. Os mapas. É importante no site, por exemplo, na parte dos contactos, ter um mapa embed no site. Ou então agora com a nova tecnologia em que podemos navegar nas ruas, do Google, Porto, Lisboa e outras grandes cidades, podem colocar também essa parte embed no site para que o utilizador veja como é que se vai ao vosso negócio. É importantíssimo. O próprio tradutor pode ser uma ferramenta interessante até para incorporar no próprio site. Google Place é fundamental que vocês estejam inscritos neste serviço. O Google Place é a possibilidade de vocês poderem inscrever no mapa do Google Maps. Quando alguém pesquisa no Google Maps ou no Google, vocês aparecerem sinalizados no mapa com um pininho e com a imagem e a descrição da vossa empresa. Muitas empresas não estão. Isto é gratuito. Têm que inscrever a vossa empresa, dão a morada, depois recebem mesmo uma carta da Google com um código para inserir, para validar no espaço mais ou menos de 5 dias, uma semana. Se não tiverem isto, não vão conseguir sequer tirar o máximo de partido da publicidade no Google ou então da relevância gratuita no Google Maps e no Google. Portanto, é algo que vocês devem fazer. Se não têm, façam. Vou-vos mostrar já à frente um exemplo. O próprio Gmail é uma ferramenta interessante. A pesquisa, se a vossa caixa de pesquisa no site não é relevante, quantas vezes vocês estão no site, pesquisam, os resultados não são relevantes, vão ao Google, pesquisam e colocam o endereço do site e são mais relevantes do que dentro do próprio site. Não é? Se eu colocar computador, espaço, site, 2 pontos, elcorteinglês.pt, ele está a pesquisar computadores dentro do site El Corte Inglês. Portanto, é um motor de pesquisa lá dentro. Mas eu posso colocar, através deste endereço, uma caixa de pesquisa, um motor de pesquisa no Google no meu site. Portanto, para tornar mais eficiente, se isso for relevante. O Google Docs e o Google Forms é interessante. Por exemplo, o Google Forms, se vocês quiserem, para este evento, usamos um formulário no próprio site, mas podiam criar um formulário gratuito na Google para inscrever-se em determinados eventos, inquéritos de satisfação, enfim, qualquer recolha de informação. É muito simples de utilizar e é gratuito e dá para incorporar no próprio site. Depois, o Analytics, como já vimos, é fundamental para estatísticas. O Insights, vou-vos já mostrar uma imagem porque é que é importante. E o Google Alerts serve para monitorizar tudo o que estão a falar na internet. Por exemplo, vocês podem colocar a vossa concorrência, a vossa marca ou um produto no Google Alerts e automaticamente recebem por e-mail quando essa informação surge na internet. Se alguém está a falar bem ou mal da vossa marca, a concorrência o que é que está a fazer, o setor, que informação é que tem. Portanto, vocês podem receber essa informação. Diria que isto é obrigatório para qualquer negócio, e até do ponto de vista de marketing pessoal. E eu queria-vos mostrar então o Google Insights. Isto no fundo mostra a procura de informação na internet. Ou seja, o que é que as pessoas andam a pesquisar na internet. Esta informação é muito valiosa e é gratuita. Vocês podem saber, por exemplo, eu quero lançar um novo produto. Será que ele tem procura na internet? Ele é sazonal?
quando é que as pessoas pesquisam mais? Então eu posso colocar aqui o termo e vários termos de comparação, posso colocar o país e até a zona geográfica, ele mostra-me um gráfico da procura daquele produto. Eu posso saber que aqui tenho um pico, então antes de uma semana vou lançar no site esse novo produto e vou divulgar nas redes sociais porque eu sei que as pessoas aqui vão precisar daquele produto. Época escolar, a procura de vinhos, guarda-chuvas, enfim, há muitos produtos que são sazonais. Portanto, vocês podem saber essa informação, tem um histórico de 8 anos, que é um histórico muito interessante. Utilizem para saber nomes para empresas, para domínios, novos produtos, enfim, tudo o que vocês fazem até no mundo offline é importante. Porque o que acontece no mundo online é um reflexo do que acontece no mundo offline. Portanto, é muito representativo e é fundamental, é neste endereço e é gratuito. A questão... Sim, claro que sim. Eu tenho ideia que o Google Insights, nomeadamente para as pesquisas em Portugal, está muito desatualizado. Ou seja, se fizer uma pesquisa e segmentares por Portugal, ele diz que a última vez que atualizamos isto foi em dezembro de 2011. Pode acontecer em algumas palavras, pode acontecer sim. E até por zonas geográficas, por distritos, não me parece ser muito refinado em Portugal, como é uma dimensão muito pequena, não é? Uma análise de Sim, tendência, não é? sim, tendência. Ou não, Sim. mas tem ideia que a informação não é muito atualizada. Pois terá que se ver de acordo com a informação que introduzirmos, qual foi a última atualização. De qualquer modo, se tivermos uma era de dezembro de 2011, não é? Pelo menos todas as... A informação era essa. Já nos dá uma perspectiva, pelo menos, dos hábitos até essa altura. Agora, podemos não conseguir saber as tendências atuais do que está a acontecer em tempo real. Pode alguma informação, de facto, não estar atualizada em tempo real. Podemos até comparar com outros países, por exemplo, o Brasil, se não for um produto físico, não é? E ver até que ponto é que a informação está atualizada, já que temos pouca dimensão, pode não haver... Aliás, até há termos que nem sequer não aparece, não dá gráficos, não tem dimensão para isso, não tem volume de pesquisas. Mas sim, é uma realidade. Em relação ao Google Maps, que vos falei há bocadinho, por exemplo, isto foi um teste que fizemos, abrimos Google Maps, e escrevemos portal de sucesso. Automaticamente aparece aqui no mapa onde é que fica, o logo e todas as informações. Aliás, se clicar aqui dá logo as direções, pode logo levá-la no seu... Está aqui logo a informação. Portanto, isto é fundamental. Até alguém se pesquisa por empresas de formação, esta vai aparecer. Eu queria perguntar aqui, quem tem os seus negócios, quem é que está no Google Maps, portanto está nos locais, quem é que tem esta informação? É um número muito interessante. Ok. Portanto, quase metade. Portanto, a outra metade, ou não tem negócio, ou se tem negócio, é uma das coisas que pode já fazer. Portanto, é muito simples de fazer, é rápido e é gratuito. Portanto, recomendamos. A conta AdWords, só para ter uma percepção. Já agora aqui, portanto, o número que vimos era 20%. Quem é que já fez publicidade no Google AdWords? Aqui, pois, está próximo do número, portanto, um número reduzido. O Google AdWords, mais ou menos, portanto, aqui um resumo do que é que podemos fazer com a conta. Temos a página inicial onde temos o resumo das campanhas e dos anúncios e do retorno que estamos a ter, do retorno das métricas. Nas campanhas devemos criar de acordo com determinados objetivos, por exemplo, se é para Portugal uma campanha, para o Brasil ser outra, ou de acordo com outros critérios a definir. Temos também separador de oportunidades, onde podemos ver ideias e sugestões para melhorar os nossos anúncios. E depois temos vários tipos de relatórios para melhorar o nosso desempenho. Por exemplo, temos uma ferramenta que nos permite saber que palavras-chave devemos utilizar. Ou podemos inserir algumas, ele sugere outras, ou colocamos o link do site, ele sugere as palavras-chave, e podemos ir analisando e adicionar palavras-chave anúncios. Portanto, nós quando criamos uma campanha, depois podemos criar grupos de anúncios, e cada anúncio tem palavras-chave associadas. Quando alguém pesquisa no Google, quer comprar um computador Asus, automaticamente, se eu tiver esse conjunto de palavras-chave associado ao anúncio, e eventualmente vai fazer desplotar esse anúncio, se cumprir determinados requisitos que já vamos ver. Depois podemos gerir a nossa faturação, preferências, e depois na conta tem outro tipo de informações. Portanto, a parte mais importante da conta é a página inicial quando entramos, e depois as campanhas, grupos de anúncios e palavras-chave, ramifica por aqui, e nas oportunidades e relatórios, onde podemos acompanhar todo o processo. Para escolherem palavras-chave, em primeiro lugar temos que nos questionar quais são os nossos produtos e serviços, pensar, escrever, até no Excel, escrever esses produtos, e depois à frente de cada produto e serviço, escrever várias palavras-chave, pelo menos uma dúzia de palavras-chave, relacionadas. Às vezes não são diretamente relacionadas, mas são próximas. E até as mal escritas, eventualmente. Depois também palavras que associam ao nosso negócio, o que é que me diferencia no meu negócio, como é que as pessoas pesquisam o meu negócio, como é que eu pesquisaria isso no Google. Mas se for alguém um bocadinho mais técnico, se calhar pesquisa uma maneira, o ideal é perguntarmos a 3 ou 4 pessoas que não percebem nada da internet,
que é a maioria das pessoas, e portanto como é que vão ao Google, como é que fazem, e essas pessoas vão nos ajudar a criar as palavras-chave. Tal como para um site, quem nos ajuda a definir se o site está bem ou mal é o utilizador normal, porque é ele que decide se deve visitar o site ou não. O Google Insights também pode ajudar a definir palavras-chave. Quando vimos aquele gráfico há pouco, no final, ele dá uma série de palavras-chave relacionadas e que estão em crescimento na pesquisa. E depois também temos a ferramenta contextual de palavras-chave, que é do Google AdWords, que nos sugere essas palavras-chave. E um aspecto muito importante, muita gente costuma pedir, eu quero aparecer na primeira página do Google, é o que toda a gente quer. A verdade é que ninguém pode garantir isso, seja por publicidade, seja por resultados orgânicos, portanto sem pagar e através da otimização de motores de pesquisa. Ninguém pode garantir, mas há muita coisa que se pode fazer para aumentar as probabilidades. Quando nós fazemos um anúncio, portanto, vamos supor que nós fazemos um anúncio bem, tem um texto bem escrito, tem a landing page que corresponde ao texto, está muito interessante, um bom produto a um bom preço e, portanto, convence-me o site, o anúncio também me convence e, portanto, se eu cumprir estes requisitos, muito bem. Porque aquilo que define que um anúncio tem mais probabilidades de aparecer nos resultados pagos, portanto, que são, quando nós pesquisamos em cima e do lado direito, é o seu índice de qualidade. E o seu índice de qualidade varia, entre outros fatores, destes 3 fatores. A taxa de cliques, portanto, se o anúncio é muito clicado ou não, quanto mais clicado, maior o seu índice de qualidade. Porquê? Significa que o anúncio é relevante, que é bom, tem muitos cliques. Portanto, quanto mais vezes clicarem, ao contrário do que nós pensamos, apesar de gerar mais custos, o seu custo por clique baixa. A sua relevância do anúncio, portanto, das palavras-chave do seu conteúdo, e da página de destino, ou seja, a landing page. Estas 3 coisas dão-nos uma pontuação de 0 a 10. Essa pontuação, junto com o que nós pagamos, é que nos dá o nosso EdRank, ou seja, se vamos aparecer no Google ou não a pagar e em que posição. Porque certamente vocês querem pagar para aparecer no Google, mas querem ficar em primeiro lugar, não querem no terceiro, porque estão a pagar. No entanto, isso só podem fazer se vocês cumprirem tudo o que nós vimos de início do site e todas as boas práticas e que vai dar resultado nisto. Portanto, vamos supor que eu tenho um índice de qualidade de 8 e que vou pagar 10 cêntimos. Ou então que eu tenho um índice de qualidade de 5, mas vou pagar, por exemplo, 11 cêntimos. Apesar de eu pagar mais no segundo caso, o de cima paga menos, mas aparece em primeiro lugar. Isto pode ter proporções mais extremas. Pode haver alguém que está a pagar 1 euro e eu estou a pagar 10 cêntimos, portanto estou a exagerar, mas pode acontecer. Alguém está a pagar 10 cêntimos pode aparecer primeiro do que eu que estou a pagar 1 euro. Isto para vermos que fazer publicidade no Google, apesar de ser fundamental para qualquer negócio, requer que trabalhemos muito bem na internet. E não faria sentido de outra maneira. Isto, no fundo, garante que nós temos mais retorno, porque estamos a trabalhar bem. E garante que quem trabalhar melhor consegue melhores resultados a um preço mais baixo. No entanto, fazer isto é algo que pode não ser muito simples, porque requer um trabalho em várias áreas, não é? Produzir um bom texto, requer alguém bom no assunto, produzir boas imagens, um bom site, um bom anúncio, enfim, um conjunto de coisas. Para além disso, e dos anúncios normais do Google, existem anúncios com extensões. Este tipo de extensões, portanto, isto é um resultado de pesquisa no Google, em que o primeiro resultado é o resultado pago, não é? E aqui por baixo são os resultados orgânicos. Neste caso, o normal seria ter um anúncio que terminaria aqui, mas neste caso aparecem estes links por baixo. Vocês já viram isto alguma vez no Google, quando pesquisaram? É interessante, não é? Porque chama mais atenção. Especialmente se estas palavras aqui corresponderem exatamente àquilo que pesquisaram no Google. E há formas de fazer isso através do Keyword Tool, a inserção da palavra-chave. Podem o fazer. No entanto, isto requer que vocês ativem as extensões do Google, não pagam mais nada por isso, basta que utilizem as extensões. E é isso que nós queremos aqui alertar que podem fazer. São chamadas extensões de Site Links. Ou seja, escolhemos qual é o texto que queremos, qual é a página de destino, portanto, cada um deste texto, ou eu defino qual é, ou então eu defino que é o que a pessoa pesquisar no Google, desde que esteja como palavra-chave no anúncio. E depois defino a que página vai ter. Portanto, é importante que o que está aqui escrito vá ter um site diretamente relacionado com o que está aqui escrito, se eu quero ter algum retorno de conversão destes conteúdos. E, portanto, isto é uma forma muito mais atrativa de fazer anúncios do que o normal anúncio, que é o comum. Reparem, isto estamos a ver de extensões, é pouco comum de vermos. Isto é um tipo de extensão. O normal é um anúncio comum, tem um resultado e que muitas vezes é relevante e que já é importante. Uma outra hipótese, e aqui é muito importante o que falamos um bocadinho do Google Maps
vocês estarem no Google Maps, só assim é que vocês conseguem fazer este anúncio, é quando pesquisam alguma coisa e para além de aparecer os resultados aparece o da localização do negócio. Isto faz sentido, por exemplo, vamos supor que estamos aqui, não somos de Portugal, estamos a visitar Vila Nova de Gaia. O normal, e até se calhar vocês quando vão visitar outros sítios de Portugal ou até fora de Portugal, pegam no vosso smartphone e vão pesquisar, olha, querem almoçar, um restaurante aqui perto, pizza ou o que for, o tipo de comida que vocês gostam. Ou querem ver pontos de interesse aqui próximos, ou um museu, ou quero uma farmácia, ou o que for. Vocês pesquisam no telemóvel, se tiverem um mapa aqui e virem que é perto, porque podem clicar aqui, depois aqui no botão, ele dá-vos logo o trajeto da distância, no próprio anúncio. Isto é altamente relevante, para além de ocupar muito mais espaço que a concorrência. Portanto, é só vantagens. E não pagam mais por este tipo de anúncio. Aliás, pelo contrário, se ele for muito bem feito, vai ter mais cliques, cumpre aqueles critérios do índice de qualidade e baixa o preço, os 3 critérios, se cumprirem. Que é a taxa de cliques, a relevância do anúncio e a página de destino. Portanto, se vocês cumprirem estas 3, estão a contribuir para ter mais índice de qualidade, aparecer no Google por um preço mais baixo. E tem outro pormenor, é que se vocês tiverem várias localizações, várias filiais, ele dá o mapa daquela que está mais próximo de nós. Através do smartphone, isso é possível detectar onde é que nós estamos. Portanto, é muito interessante para negócios locais em que depende, quando alguém pesquisa e vai lá, uma exposição, eu tenho que ir ver ao local, não é? Portanto, ou outro tipo de negócio que tenha que ir lá. Uma outra, igualmente interessante, especialmente para mobile, são extensões de anúncio de chamada. Não sei se já aqui alguém teve a experiência de pesquisar no Google algum tipo de entidade em que lhe quer telefonar para saber se está aberto. Aconteceu, por exemplo, eu queria saber se aquele museu está aberto. Pesquiso para saber o contacto, para ir buscar o telefone, para ligar. Isto às vezes é uma tarefa fácil, especialmente se o site, quando eu entro no telefone, abro um vídeo e depois não está otimizado para mobile e é um caso sério para conseguir buscar o telefone. Mas alguns, nos próprios resultados orgânicos ou na publicidade paga, aparece o número de telefone. O que é que acontece? Basta eu carregar com o dedo, automaticamente faço a chamada. Isto é muito interessante para anúncios em que o contacto telefónico marca a diferença na concretização do negócio ou do vosso objetivo. E isto é especialmente interessante para pesquisas mobile, para anúncios mobile. Também há extensões para Google+, de parte social, mas estas são as 3 principais, que são fundamentais e era para vos sensibilizar do que é que podem fazer no Google AdWords para além do normal e como é que se podem diferenciar da concorrência, já que, pelo menos em Portugal, não se vê muito este tipo de publicidade. Em grandes empresas vão apostando, mas se tentarem fazer pesquisas não se vê muito. Depois também é importante nós medirmos o retorno do investimento, o ROI, e para isso vocês têm que ter um sistema de analítica, não há como fugir disso. No Google Analytics, portanto, que é o sistema de analytics do Google, que é gratuito, recentemente, desde janeiro, conseguem acompanhar em tempo real os visitantes do vosso site, conseguem ver o que é que eles estão a fazer, que página, de uma forma agregada, não é? Que páginas estão a visitar, onde é que entraram, fontes de origem, etc. É interessante porque se vocês partilham alguma coisa na vossa página Facebook, tem 20 mil fãs, partilham uma imagem com um link para o vosso site, uma promoção, 50% de desconto, e vocês já abrem outra página, até no outro monitor, e estão a acompanhar o comportamento do utilizador. Entrou na página, passado 10 segundos saiu, toda a gente saiu, alguma coisa não está bem. Estão lá há muito tempo, estão a pensar se vão comprar ou não. Se vocês tiverem um sistema de chat no site, entram em contato com o utilizador, falam com ele se ele precisa de ajuda para perceber se a informação está correta. Portanto, permite um acompanhamento social em tempo real, Google Analytics. Permite-vos definir conversões e automaticamente o relatório diz-vos o que é que vocês converteram e quantifica-vos em dinheiro. Se vocês definirem que quando vendem um produto da categoria da informática, em que tem uma margem média, por exemplo, de 10%, vocês podem quantificar quanto é que isso representa para vocês em dinheiro. E no final tem um relatório quantificado, não em porcentagem, mas em valor. Podem definir mais coisas, por exemplo, quando alguém se inscreve uma newsletter, para mim vale €1, por exemplo, esse contacto. Se alguém me dá um telemóvel, €1,50, por exemplo. Ou se alguém está no meu site mais de 10 minutos numa página, vale-me 20 cêntimos, branding. Podemos definir centenas de critérios, ou dezenas, será mais adequado, e depois vermos o retorno de investimento concreto. A grande vantagem do Google Analytics é que conseguem um retorno exato, em que mais nenhum meio vocês conseguem este retorno. Em formato impresso, em televisão, seja o que for, não conseguem uma medição de retorno exato. Na web, especialmente Google Analytics, conseguem o limite que vocês quiserem. Conseguem perceber quais são as fontes de tráfego. É importante também, para medir o retorno, ter landing pages diferentes para campanhas diferentes ou por anúncios diferentes, e se fazem publicidade no Facebook, convém que tenham uma landing page diferente. Primeiro porque se calhar o anúncio será diferente
dada a natureza onde estão a fazer publicidade. E segundo, para vocês acompanharem estatísticas de uma e de outra landing page para perceber qual é que teve o melhor retorno. Ou, por exemplo, até podem ter uma landing page específica para uma campanha de e-mail marketing, de newsletter, e veem o comportamento do utilizador. Porque são meios diferentes. Comunicar por e-mail, Facebook ou Google são formas diferentes, requer táticas diferentes de abordagem. Depois, quem quiser ir mais além, há uma ferramenta gratuita que é altamente recomendável, pelas boas práticas até do próprio Google AdWords, que é o Website Optimizer. Esta ferramenta permite-vos fazer testes no site de uma forma mais simples, que é A/B testing, ou seja, eu coloco uma página em que tem um botão para comprar que diz compre já, com fundo verde. Outro diz compra agora. O outro adicionar ao carrinho. Enfim, podem adicionar várias variáveis. Tanto da cor, do formato do botão, do próprio texto, da imagem. E colocam as duas hipóteses. E o Google mostra alternadamente aos visitantes as duas hipóteses. E depois diz qual é que converteu mais. Isto é interessante porque, por mais que tenhamos experiência na área de web, é sempre uma surpresa aquilo que converte mais. E normalmente não é aquilo que nós esperávamos. Por isso, testar é sempre saudável. Aliás, é um requisito básico de estar na web. Pode ir mais além e ter o Multivariate Experiment, ou seja, ter muitos fatores no site que está a mudar, por exemplo, a parte do lado direito, a imagem, o fundo, o texto, muitos fatores a mudar em simultâneo, portanto ele está a analisar muitas variáveis, faz muitas experiências e depois diz qual é que resultou melhor. Pronto, esta já é um bocadinho mais complexa, mas a primeira é fundamental. Se vocês tiverem um produto que vende muito ou estão a investir muito num produto, é fundamental fazerem testes. Vão descobrir que há coisas que podem melhorar, de certeza absoluta. Há sempre margem para melhorar. Concluindo então agora este assunto do Google AdWords, para passarmos rapidamente ao assunto do Facebook Ads, algumas dicas para quem faz publicidade de display. Porque no Google podemos fazer dois principais tipos de publicidade. Uma é quando alguém pesquisa no Google. E quando alguém pesquisa no Google, está à procura de alguma coisa ativamente. Se eu vou escrever no Google, procuro um computador portátil Asus, eu sei, é aquilo que eu quero. Ou estou à procura de informação ou quero comprar. E essa é a grande diferença em relação a um site que eu estou a navegar ou então ao Facebook. Porque eu não estou ativamente à procura de uma coisa, estou a navegar. No Google eu quero comprar aquele produto. No entanto, estas dicas de display é em relação ao vosso anúncio, que pode aparecer nos resultados do Google e também pode aparecer, por defeito aparece, em outros websites. Vocês já tiveram a experiência em estar a navegar por websites, ou o próprio Gmail, qualquer serviço gratuito normalmente tem publicidade associada. Às vezes ela incomoda, às vezes ajuda-nos e dá-nos serviços e informações que são interessantes. Essa publicidade que está aí, são vocês que a inserem no próprio Google AdWords. Podem escolher, podem dizer assim, não, eu quero que apareça só no Gmail, ou quero que apareça só num determinado site. Podem escolher o site que querem, mas por defeito aparece em todos os sites, em que esse anúncio seja relevante. Se eu estou a fazer um anúncio a um computador, em princípio vai aparecer em sites que estejam a fazer reviews ou falem sobre aquele computador ou sobre computadores. Portanto, por isso é que são anúncios relevantes. E nesse âmbito, então, temos aqui algumas dicas. Que é, vocês podem escolher categorias de interesse no próprio AdWords, categorias de interesse do utilizador. Por exemplo, se eu vou mostrar um anúncio então do computador, vou selecionar categorias de interesse em que as pessoas tenham interesse nesta área tecnológica. Assim aumenta a minha relevância do anúncio. De qualquer modo, quando se faz publicidade, devemos ter sempre um altamente segmentado e um mais genérico, para comparar resultados. Porque às vezes segmentamos demais e pode às vezes não conseguir ter os resultados que estamos à espera. Portanto, convém fazer os testes. E uma outra prática é o remarketing ou retargeting. Isto consiste em eu poder fazer publicidade a alguém que já visitou o meu site. Vamos supor, eu pus aqui caso Pixmania, porque se calhar ou lá Reduto, mais para as senhoras, mas a Pixmania se calhar quem está mais na área de tecnologia. Vou ao site da Pixmania e vejo um produto, por exemplo, um portátil. Decido que não vou comprar. Vou visitar outro site qualquer e estou a ver reviews de portátil. Vou ver depois um anúncio relacionado ou com aquele portátil, com uma proposta tentadora. Olha, compra agora este portátil e receba a oferta da bolsa. Ou receba a oferta de um disco rígido externo. Nós ficamos, mas como é que ele sabe que eu estou interessado no portátil? Porque ele viu que eu consultei o site, que não comprei. Se eu tivesse comprado, não mostrava aquele anúncio. Que não comprei e, portanto, está-me a tentar conquistar. E vai-me dar uma oferta tentadora. Ou então, ou se eu comprei uma televisão, ele vai mostrar depois um anúncio do home cinema. Portanto, do som para colocar. Portanto, este tipo de técnicas são muito interessantes, remarketing, em que eu posso definir até vários critérios. Posso definir combinações personalizadas
de acordo com vários comportamentos que o utilizador teve, se o utilizador esteve no site, se comprou, se não comprou, que tipo de categorias é que visitou, de acordo com esses critérios, vai fazer disparar outro anúncio na rede display, portanto, em sites que eu estou a navegar, relacionado com aquele meu comportamento. Isto vai aumentar muito a relevância e vai-nos despertar a atenção, que era aquela frase inicial que nós vimos, que é, em vez de ser um anúncio, vai ser informação relevante. E aqui vai marcar a diferença. Eu gostaria de perguntar se já aqui alguém utilizou esta técnica, remarketing ou retargeting, do Google AdWords. Nunca ninguém experimentou? Pronto, então lanço o desafio, especialmente a quem já faz publicidade no Google AdWords, em experimentar, não paga mais nada por isso também. Aliás, se o anúncio se tornar altamente relevante e de cumprir os 3 critérios, provavelmente até vai conseguir um posicionamento a um custo muito interessante. Dicas para conversões. Estas dicas aplicam-se ao Google AdWords, qualquer tipo de publicidade. E até não necessariamente publicidade, portanto, comportamento web. O chamado call to action, ou o chamar para a ação, por mais que seja intuitivo de, por exemplo, este evento é gratuito, quando nós divulgamos, nós colocamos o link, inscreva-se já gratuitamente. É diferente de eu colocar evento online, ou um evento sobre publicidade online. Se nós especificarmos o que é que nós esperamos do utilizador, seja para vender ou não, fica claro, não há dúvidas, para inscrever é aqui e é gratuito, a pessoa clica ali. Tal como para vender, também devemos ser muito específicos, por mais intuitivo que pareça, sermos específicos na informação, no site, o que é que a pessoa deve fazer. Inscreva-se na newsletter e receba uma oferta. Insira o seu telefone e nós telefonamos gratuitamente para mais informações. Portanto, ser concreto. Porque se nós não especificarmos, vai baixar a concretização, mas sem dúvida nenhuma. Se especificarem o que é que deve ser feito, a conversão aumenta, seja vendas, seja outra coisa qualquer. A página de destino deve ter poucos cliques. O ideal é que tenha 1, 2 ou 3 cliques para concretizar. Se é para inserir a newsletter, ou, por exemplo, se é para registrar num site, às vezes temos de dar um monte de espaço, desistimos a meio. Se é pelo Facebook com login, é automático. Se para comprar temos que dar 5 ou 6 passos, depois pede toda a informação, perdemos paciência. Hoje em dia não há paciência para isso. Tem que ser tudo muito simples. Portanto, seja vendas, seja newsletter, seja um pedido de informação, tornem o mais simples que vocês conseguirem. Quanto menos espaço, melhor. Vocês também gostariam, se estivessem no lugar do utilizador, que fosse assim simples. E depois, aquela dica que falamos há pouco, que é, vocês podem inserir através deste comando, keyword, depois colocar uma palavra, que aparece por defeito se não for chamado anúncio, em que aquilo que a pessoa pesquisa no Google vai aparecer no próprio anúncio. Por exemplo, quero comprar um computador portátil Asus. Até parece que a Asus está a patrocinar o evento, não é? Falo sempre na Asus. Então, no anúncio pode aparecer, quero um computador ultra portátil Asus, ou computador Asus, foi como eu pesquisei. Portanto, vai buscar aquilo que eu pesquisei e antes ou depois pode assinar palavras. É altamente relevante, deixa quase de ser um anúncio, é informação relevante, é isto que eu quero. E, portanto, vocês podem jogar com aquilo que a pessoa pesquisa e inserir dentro do anúncio. Podemos inserir desta forma, ou então, se calhar, mesmo estar no anúncio, porque nós fizemos o anúncio assim, de uma forma ou de outra, aparece a negrito, sempre que aquilo que pesquisamos está no anúncio, o que torna ainda mais relevante. Pronto, e uma outra questão, que é a pergunta no título, não é? Se eu posso segmentar o anúncio por zona geográfica e por interesses, e posso pôr na pergunta, vivo no Porto e gosto de tecnologia? Eu penso, como é que adivinhou? É verdade. Portanto, vou logo ter atenção para o anúncio e depois vou ver o resto do texto. Portanto, tanto no Facebook como no Google, no Facebook permite até segmentar mais alguns detalhes que o Google não permite, e o Google permite outros que o Facebook não permite. A pergunta pode responder à segmentação que fizemos no Google. No Google pode ser por interesses, por idades, onde é que a pessoa vive e outros critérios. E, portanto, quando lança essa pergunta, quando nos fazem uma pergunta, nós temos sempre necessidade de respondê-la, não que seja mentalmente. É esse o nosso reflexo. E, portanto, se vocês jogarem com as perguntas, nos anúncios, no título, vão conseguir pelo menos uma reação da pessoa, de ver o anúncio. E depois cá está aquilo que vimos inicialmente, que o posicionamento é igual ao custo por clique que eu estou a pagar ao Google e vezes o índice de qualidade. E o índice de qualidade são aqueles 3 fatores. Lembra-se quais são os 3 fatores do índice de qualidade? Taxa de cliques, relevância e página de destino. São essas 3. Vezes aquilo que eu estou a pagar, dá o meu posicionamento no Google. Bem, do Google AdWords, de uma forma genérica e superficial, já passamos alguma informação. Agora, vamos fazer uma pequena abordagem ao Facebook Ads. Alguém quer colocar alguma questão em relação ao Google AdWords? Então, depois podem colocar no final, se desejarem. Em relação ao Facebook, vamos então ver aqui de um outro prisma a publicidade no Facebook.
Em primeiro lugar, é interessante percebermos que é onde os utilizadores estão mais tempo, comparado com outros websites. Ou é dos websites que estão mais tempo. E por isso podemos chamar a atenção de várias maneiras. Temos que pensar como é que vamos fazer isso. E há uma tendência muito grande em que mais de 50% dos utilizadores acedem ao Facebook por telemóvel. Quem é que acede ao Facebook por telemóvel? Pode-se acusar. Maioria. Portanto, até um número bem superior ao que está lá. Portanto, a maioria, a grande parte das pessoas acedem ao Facebook por telemóvel. Isso é normal. Estamos de férias, vamos lá ver as novidades, às vezes tem informação relevante. Aliás, às vezes estão a falar comigo e dão-me uma notícia como se fosse de primeira mão, que está a dar na televisão. Isso já sabia, já vi isso no Facebook. Portanto, quando há um fenómeno qualquer que está a acontecer, toda a gente partilha no Facebook, não é? Então, se for de motivos políticos, ainda mais, não é? Mas qualquer fenómeno de notícia, toda a gente começa a partilhar, ou então os próprios canais noticiosos, televisões, etc., que somos fãs, publicam, os nossos amigos gostam e partilham, torna-se relevante e o vejo numa moral. Se nós estivermos bem afinado, conseguimos tornar uma ferramenta que nos poupa tempo, em vez de nos consumir tempo. Depende de nós. Este gráfico é interessante porque mostra, e a fonte é mesmo do Facebook Stories, do próprio Facebook, se nós escolhermos neste gráfico Portugal, mostra onde é que a maioria das nossas ligações como perfis, onde é que nós estamos ligados a maioria. Angola é o principal. Portanto, Suíça, França, Angola, Cabo Verde e Brasil são os principais países que os nossos perfis de Portugal estão ligados de amizade. E faz bastante sentido este tipo de ligação, não é? Isto é importante para percebermos, quando nós lançamos um anúncio, há um anúncio normal e um anúncio de histórias patrocinadas, ou seja, que vão ver o anúncio, ou seja, eu vejo que o meu amigo interagiu com aquele anúncio e, portanto, é importante ter em consideração como é que os amigos estão ligados, para ver como é que eu vou lançar a publicidade e que abordagens posso ter. Já que temos aqui um potencial para estes países, para aqueles que se aplicarem os vossos serviços ou produtos. Podemos fazer a publicidade normal, penso que aqui não existe dúvidas de como é que se pode fazer publicidade no Facebook. Primeiro, porque muita gente, a maioria já fez, a maioria comparado com o Google AdWords. E segundo, quando vemos um anúncio aparece sempre um link para fazer publicidade, ou se estão na vossa página aparece o anúncio, portanto está em muitos sítios. De qualquer modo, é facebook.com/ads para acederem. Mas surgiu há pouco tempo também uma outra ferramenta, que é o Facebook Power Editor, que podem instalar no Google Chrome, uma ferramenta gratuita, naturalmente, para fazer publicidade, e que permite estender as funcionalidades da publicidade no Facebook. Para quem faz muita publicidade consegue fazê-lo de uma forma mais em massa, um acompanhamento mais fácil, e também as estatísticas dos anúncios e a própria interação com o próprio Excel, podem copiar e colar a informação, portanto conseguem ter um controle maior. Portanto, isto para quem tem investimentos no Facebook já considerável e, portanto, quer uma eficiência maior, pode utilizar o Power Editor, disponível para já com o Google Chrome. Só queria fazer aqui uma ressalva que o Google já tem, há muito tempo, o Google Editor, que é uma ferramenta idêntica a esta do Facebook, naturalmente com muito mais funções e bastante mais poderosa, por analogia também às funcionalidades mais extensas do próprio Google AdWords. Mas, pronto, é uma ferramenta importante que permite com muito mais facilidade fazer publicidade. E também, antes de falar da publicidade normal, queríamos falar dos Premium Ads, dos anúncios que não está ao alcance de qualquer um, a não ser que tenha um budget mensal de $25.000, pode ser o caso. Para esses clientes, eles têm publicidades específicas e tratamento e um acompanhamento diretamente com o Facebook. E o que podem fazer, em primeiro lugar, é garantir que aparecem na publicidade do lado direito. Podem garantir isso, e de várias maneiras. No próprio feed de notícias, no logout, vocês devem ter visto da Mercedes, não é? Foi esta semana, alguns dos dias, quando faziam logout, aparecia um vídeo enorme da Mercedes portanto, esse tipo de publicidade também são para Premium Ads. Pode também definir o intervalo temporal e X visualizações do anúncio. Pode definir uma determinada segmentação específica para utilizadores de 1 a 3 dias. Isto pode ser tanto um anúncio normal como histórias patrocinadas, vamos já ver a diferença. Pode ser uma publicidade massiva em que define que cada utilizador só vê até 5 vezes o anúncio, a partir daí deixa de ver. Pode permitir mais segmentação do que aquela que o utilizador normal tem acesso na publicidade. Isto é interessante especialmente para quem quer aumentar a notoriedade da marca e tenha um bocadinho de budget mensal para este tipo de coisas. Então agora, portanto, vimos o Premium Ads para perceberem, quando vem um anúncio, um determinado tipo de anúncio, para perceberem que pode não estar ao alcance do utilizador normal e que está no Premium Ads e, portanto, vale a pena, se calhar, perder tempo a ver como é que se faz. Vamos agora, então, ver
os tipos de publicidade normal que está disponível no Facebook e o que é que podemos fazer em relação a isso. Em primeiro lugar, são as histórias patrocinadas. Já aqui alguém fez anúncios de histórias patrocinadas? Quem é que fez? Uma, duas pessoas só? Ah, ok. Tinha certeza que o Pedro Barbosa já tinha feito também. E o Balindo também. Muito bem, as histórias patrocinadas com certeza já tiveram experiências interessantes. A parte interessante disso é mesmo o poder do Facebook, que é as relações, e podermos ver o que é que os nossos amigos ou se gostaram ou se interagiram, nós vimos como amigos e, portanto, isso aumenta muito a relevância do anúncio. E eu vou interagir provavelmente com aquele anúncio porque se ele gostou, é tal história. Quando eu vejo publicidade na televisão ou outro suporte, tem uma determinada relevância. Quando alguém me recomenda publicidade, tem muito mais relevância, por isso é que o boca a boca funciona. E, portanto, este é um formato que usa-se desse boca a boca porque alguém, um amigo meu, comentou, disse muito bem de um produto e, portanto, eu vou confiar na opinião dele, ele não tinha razão para não estar a dizer a verdade. Especialmente se várias pessoas estiverem em sintonia. E, portanto, essa publicidade pode ser de histórias patrocinadas, portanto, que tem interação com os utilizadores, pode ser da página, portanto, ganhar fãs, ou para um separador da página, ou então pode ser uma determinada publicação da página, seja uma pergunta, seja um vídeo, seja uma imagem, seja um link, seja um status update, qualquer tipo de conteúdo que tenha já alguma interação, eu posso escolher para passar para a publicidade. Algo que está na página, fica em destaque na publicidade. E depois temos os anúncios Facebook em que não têm componente social e que aí expande a todo tipo de pessoas, quer tenha interação ou não. Em que eu posso promover a página do Facebook, é esse um dos principais objetivos deste tipo de anúncios, aumentar fãs. Posso promover um determinado evento, portanto, tenho este evento que está a correr hoje, eu posso fazer publicidade para aumentar as pessoas que aderem. Uma determinada aplicação, podemos ter uma aplicação específica que melhore a experiência do utilizador com os meus produtos, em que ele pode utilizar a aplicação para aumentar a experiência, já é cliente, por exemplo, e aumenta a experiência. Ou o URL direto para o meu site. Eu posso fazer um anúncio no Facebook que aponta o link direto para comprar um produto no meu site. E aí, eu tenho o Google Analytics, consigo saber quem veio do Facebook, que entrou no meu site e se comprou ou não. Aqui consigo medir com rigor o retorno de investimento de publicidade do Facebook. Porque estamos a falar de vendas, não é? Ou de outro tipo de conversão qualquer, em concreto. Pronto, e lá está. E pode também ser um separador da página, o pormenor que vimos há pouco. Isto é relevante. Para fazer publicidade no Facebook, é importante que a vossa página esteja muito bem preparada. E a maioria dos casos não está. É o que temos constatado. Portanto, é importante que verifiquem isso. Se não tiver, podem estar a deitar dinheiro fora. Um dos aspectos é, por exemplo, se vocês têm um link para um separador, vamos dar um exemplo. Este evento está a ser transmitido via internet para um separador da página que tem Fangate. O que é que isto significa? Para qualquer pessoa que queira ver o webinar, que foram bastantes, tem que se tornar fã da página. O Fangate significa que só vê o conteúdo se for fã. E naturalmente que é uma troca bastante justa. Primeiro porque, para ver uma formação gratuita, a pessoa está disposta a tornar-se fã. Depois, quer tornar-se fã porque quer receber mais informações de mais formação gratuita. Portanto, é relevante. Desta forma, aumentamos o número de fãs e a base de potenciais clientes. E, por outro lado, a publicidade acaba por ter um retorno direto que converte em fã. E estamos a dar uma informação muito relevante. Naturalmente, se a vossa página não estiver bem preparada, se os separadores não estiverem bem personalizados, se a cover não for boa, se o próprio conteúdo, portanto, podem não ter um retorno tão interessante. Portanto, é importante criar uma página Facebook personalizada que, se calhar, a maioria não tem. Depois, uma outra coisa que também podem fazer, para além dessa publicidade, numa página, vocês podem promover um post. Publico uma determinada informação e depois tem em baixo a opção promover. E eu posso promover aos meus fãs ou aos amigos dos fãs, mais recentemente. E o que é que eu posso fazer? Posso definir o público-alvo por vários critérios. Primeiro, o local, país ou cidade, e o raio de distância. Os dados demográficos, a idade, o sexo, o que é que está interessado, pode ser por categorias de interesses. Existem lá muitas categorias e subcategorias. Ou então posso definir interesses precisos. Golfe, ou outro tipo de atividade qualquer, mais específica. De realçar que quando fazem publicidade muito segmentada, que é uma excelente ideia, é importante vocês terem pelo menos 2 ou 3 anúncios, primeiro por serem diferentes, com outro tipo de texto ou de imagem para fazer testes, mas também, pelo menos mais um, que não esteja segmentado. Para vocês compararem diretamente, podem ter surpresas, e o segmentado pode não converter tão bem como o outro. Vamos supor que vocês escolhem um tipo de interesses
que as pessoas até nem têm isso assinalado, por exemplo, para ver os interesses, é relacionado com os gostos das páginas. Mas vamos supor que há um grande número de pessoas que não fez gosto em páginas relacionadas. É um assunto muito específico, ou não existem páginas relacionadas, ou as pessoas não conhecem. Portanto, convém fazer esse teste. Também podem fazer publicidade e dirigir a quem é fã de uma determinada página, a quem não é fã, a quem aderiu a um determinado evento, a quem não aderiu, quem interagiu com uma aplicação ou não. Ou seja, podem, entre sim ou não, em relação à sua ligação social, sejam pessoas, a páginas ou aplicações. Isto expande aqui um leque muito grande, não é? Eu posso mostrar, vamos supor, uma página genérica relacionada, por exemplo, com o iPhone. Quem tem um iPhone, provavelmente, é fã da página do iPhone. Então eu vou mostrar um anúncio em que quero vender um acessório. Por exemplo, no outro dia vi um acessório muito interessante, que era uma lente que se acopla no próprio iPhone e que aumenta as possibilidades de fotografia, que é algo interessante. Então eu quero vender isso, e até tem um preço bastante acessível, vou só mostrar a quem já é fã do iPhone. Certeza, ou vai comprar um, ou gosta do tema, ou já tem um. Portanto, está relevante. Isto, conjugado com outros critérios de segmentação, o vosso anúncio é altamente relevante. E neste caso seria ter o link, provavelmente, direto para o vosso site, para comprar no vosso site. Depois tem outro tipo de segmentação avançado. Interessado em homens e mulheres, qual é a sua relação, solteiro, casado, que idiomas é que fala. Nem toda a gente tem os seus idiomas no Facebook, mas cada vez vê-se mais a informação completa. A sua formação académica, onde é que trabalha. Portanto, realçar que nem toda a gente pode ter esta informação completa. Daí a importância de ter um anúncio segmentado e outro menos segmentado. Portanto, como veem, toda esta combinação de segmentação permite fazer muita coisa. E aquela questão que vimos inicialmente, fazer uma pergunta no anúncio, torna-se muito interessante neste aspecto. Por exemplo, posso dirigir a pessoas que trabalham, por exemplo, no El Corte Inglês, não é? Já que estamos no El Corte Inglês, que são muitas pessoas, não é? Nos dois El Corte Inglês, e a pergunta pode ser, trabalha no El Corte Inglês? Ui, como é que sabe? Trabalho no El Corte Inglês. Então pode ter um produto relacionado para os funcionários, algo que faça sentido em relação ao seu perfil, enfim, à sua formação académica, ao seu tipo de trabalho. Pode-se aplicar ao tipo de empresas, ou formação académica, por exemplo, ou até os idiomas que fala ou que não fala, e tentar produtos relacionados com isso. E depois temos as campanhas, sim. Agora aquele caso curioso, temos esta semana do aniversário. Sim. É uma excelente ideia. Nós temos um grupo que vamos falando sobre este tipo de assuntos, vários até, e surgiu lá uma ideia muito gira, que por acaso está aqui no slide a seguir até, em que, reparem, com um tipo de segmentação que estamos a analisar, existem muitos. Houve um que surgiu uma ideia muito gira e que vamos já apresentar de seguir, e que permite ter uma interação com o utilizador, a parte social, que mais nenhuma plataforma no mundo permite. Portanto, é isto que vocês podem tirar partido. Vamos já apresentar. Em relação às campanhas, vocês podem criar uma nova ou continuar uma atual. Podem definir um orçamento por dia, portanto, quero gastar 10 euros por dia no Facebook, 5 euros, 20 euros, definem. Ou então, durante uma semana, quero gastar 100 euros, ou 200, ou 1000. E, portanto, esse orçamento é gerido. Depois, posso sempre mostrar um anúncio, ou então num intervalo dia e hora. Posso definir se quero pagar por impressões, portanto, quando o anúncio é visualizado, ou por cliques. O mais comum é por cliques, não é? O impressões é para branding, portanto, para a notoriedade de uma marca, um novo serviço, produto, em que há um orçamento específico para branding. O custo por clique é o mais utilizado. E eu posso definir o custo por clique máximo, por exemplo, quando nós fazemos uma segmentação do anúncio, ele diz, o custo por clique será entre 0.18 e 0.25. Eu posso definir, eu dou até 0.20, portanto, licito quanto é que eu dou. Ou então posso pôr automático, e ele gera isso automaticamente. O famoso caso... não, ainda não é este. Não, é a seguir. É a seguir, ou outro post. Portanto, aqui temos um exemplo de publicidade. Portanto, isto é a página de onde se faz publicidade, sofreu algumas alterações para melhor, em que escolhe-se a página do Facebook. Depois, eu digo se quero que as pessoas, se eu quero promover o portal de sucesso, diretamente, portanto, para se tornarem fãs, ou se quer promover uma publicação. Portanto, e automaticamente ele mostra as publicações elegíveis para publicidade. Um vídeo, uma imagem do evento que foi muito partilhado. Vamos fazer publicidade a histórias patrocinadas para aumentar o efeito social. Depois posso definir aqui o país ou a cidade e aqui para baixo os tais critérios de segmentação que vimos. Portanto, e mais experiência, portanto, é muito simples. Portanto, a grande vantagem é que de facto é muito simples, está ao alcance de qualquer um. A desvantagem disso é que com facilidade
não tem o retorno porque é fácil demais e alguém sem conhecimento técnico até de como é que vai medir o retorno, faz a publicidade e depois de repente viu que não teve retorno. Logo lá à direita, vê como é que vai ficar o anúncio, vê a quantas pessoas chegam, isto é o número de utilizadores em Portugal, 4,5 milhões, uma taxa de penetração de 90% de quem tem internet, 90% tem Facebook. É das maiores taxas do mundo. Aliás, eu estive a ver os top 10 e nenhum tem esta taxa de penetração. O que é interessante, quer dizer que nós gostamos muito de redes sociais e ávidos de tecnologia e podemos tirar partido disso. E depois, mais para baixo, à medida que vamos segmentando, ele vai mostrar logo quanto é que vai custar o anúncio. Neste momento, pelo menos os testes que fizemos, anda à volta de 20 cêntimos por clique, o que é um valor bastante interessante até. O caso de promoção de post, quando escreve alguma coisa na página, então surge a opção promover e depois podem escolher se é para fãs ou para amigos e depois escolhem quanto é que querem gastar. Também é importante aqui medirem o retorno disto, não é? Depois temos aqui um exemplo de quando fazem publicidade. O estado, a quantas pessoas chegou, a frequência, alcance social, portanto várias métricas, mais algumas métricas, e aqui um exemplo, um anúncio normal e um anúncio histórias patrocinadas, em que vemos a cara dos nossos amigos e os amigos que interagirem com o anúncio, em que vai aumentar a atenção, o interesse por aquele tipo de anúncio. Está aqui um exemplo em que, por acaso, vi esta semana, naturalmente vi este anúncio, vivo em Braga, portanto, provavelmente foi por aí a segmentação em que mostrava o restaurante a quem vive em Braga, é provável. E o anúncio, de facto, é feio, não é? Não podemos dizer que é um anúncio muito atrativo. E eles dizem logo, o anúncio pode não ser bonito, mas come-se bem. Visite-nos. Convenceu-me o anúncio, fiquei a pensar, bem, de facto, eles podem até nem ter grandes pessoas para fazer publicidade, mas eles garantem que se come bem, que é o que esperamos de um restaurante. E achei piada de que, às vezes, temos que fazer um anúncio XPTO, às vezes, esse tipo de coisas. Reparem que eu gostei tanto que estou curioso para conhecer o sítio, para ir lá ver, e estou a fazer publicidade ao local. Portanto, vejam como coisas simples podem despertar o interesse. Só aqui uma comparação entre um e outro. Resumindo, anúncios normais e anúncios histórias patrocinadas, portanto, do Facebook. O anúncio normal, normalmente, é utilizado para aumentar o número de fãs. Precisa aumentar os fãs. Ou então para gerar tráfego para um site, em que tem um link para o meu site, ou para vender produtos do site. E chega a qualquer tipo de pessoa e é igualmente segmentável como um anúncio de histórias patrocinadas. O anúncio de histórias patrocinadas é recomendado normalmente quando eu quero aumentar o envolvimento dos fãs na minha comunidade, portanto tenho posts relevantes que gerou muito envolvimento e portanto quero potencializar isso ainda mais. Para influenciar, portanto, os fãs vão influenciar os amigos porque deixaram a sua opinião, em princípio boa, não é? Ou gostaram e partilharam e responderam. E, portanto, não tem o custo adicional, o facto de histórias patrocinadas não custa mais por isso, portanto, é o mesmo valor. Portanto, vale a pena experimentar, se fizer sentido, para os vossos objetivos. A tal situação que o Lindo estava a dizer dos aniversariantes é um dos exemplos do que a imaginação e o potencial do Facebook tem da relação com os fãs. E é muito simples de fazer, portanto, pegando na mesma imagem há bocadinho, só puxei um bocadinho mais para baixo, portanto, há pouco mostrei-vos a imagem, portanto, isto já é outro tipo é outra página. Portugal, Vila Nova de Gaia, portanto, o que é que eu escolhi? Portugal e Vila Nova de Gaia. E depois, a idade 13, que é a idade mínima para o Facebook, e depois sem limite. Sexo todo, depois foi categorias, eventos e quem faz anos dentro de uma semana. E já agora fico a saber, dentro de uma semana, em Vila Nova de Gaia, num raio de 60 km, há 22 mil pessoas que fazem anos. Portanto, que é muita gente. Para que é que isto serve? Pode servir para muita coisa, mas quem vende, por exemplo, produtos de beleza, aliás, nós podemos selecionar o sexo, o que é uma segmentação muito interessante, em que, para as mulheres, aliás, não vou fazer ao contrário, portanto, se é a mulher que faz anos, eu vou tentar que ela compra a prenda oposta, ou então eu posso mostrar um produto relacionado com os interesses dela que faz sentido para ela comprar para o aniversário. E, portanto, ou podem dar um cupom de desconto específico. Olha, já que faz anos, vai fazer anos esta semana. Nós fazemos-lhe 50% de desconto numa sessão de spa. E, naturalmente, que a mulher vai sentir no direito de usufruir dessa prenda, não é? Ou podem mesmo oferecer uma prenda com 100% de desconto, se isso for interessante. Ou então, se comprar um produto na nossa loja, oferecemos outro. Portanto, dar mesmo uma prenda. E ela pode ser em desconto, pode ser num serviço adicional, numa massagem oferece outro serviço. E é altamente relevante, porque quem é que não se lembra que vai fazer anos, não é? Toda a gente sabe que vai fazer anos e é sempre um dia especial para toda a gente.
Aliás, o Facebook, uma das coisas interessantes é que avisa quem faz anos. Nós damos os parabéns no seu mural e as pessoas adoram isso, não é? Porque sinal que nós nos lembramos, embora seja automático, é sempre uma consideração receber uma mensagem. E a publicidade, nesse sentido, é uma tática muito interessante. Existem também outras soluções de publicidade, não é só Google e Facebook. Quem quer fazer publicidade em dispositivos da Apple tem o iAds, basta pesquisar iAds, vai ter uma plataforma da Apple e faz publicidade para dispositivos Apple. Da Google pode fazer publicidade para mobile através do AdMo, para fazer anúncios específicos para mobile, embora o AdWords também o dê diretamente. O próprio Yahoo, embora não seja um motor de pesquisa muito utilizado em Portugal, nem o Bing, mas pode ser considerado, depende do vosso público-alvo e depende dos valores que estão envolvidos. E o próprio Sapo, que é uma de referência em Portugal, do ponto de vista de portal informativo, também tem anúncios e também pode ser interessante considerar isso. O próprio LinkedIn, recentemente deixa de fazer publicidade também agora em Portugal, tem poucos dias, tem um custo por clique bastante elevado, portanto de $2, mas pode justificar já que é algo muito específico. O Twitter também deixa de fazer publicidade. Recentemente, também foi esta semana que saiu a informação, a Facebook lançou uma plataforma idêntica a esta do Google, ou seja, que nós podemos pagar para fazer publicidade e o Facebook distribui publicidade por aplicações e sites, dos quais foi feito login do Facebook, e portanto os anúncios são relevantes de acordo com o meu perfil do Facebook. No fundo é a publicidade do Facebook, mas fora do Facebook. Algo que se já esperava há algum tempo e que é natural, previsível, que se expanda a websites, Rede Display também, que tem um login do Facebook. Existem também sistemas de afiliados, em que fazem publicidade, mas em vez de ser por clique, é por lead. Portanto, se alguém pedir, por exemplo, para receber a revista Protesta em casa, é considerado um lead e, portanto, eles pagam um valor bem mais alto, se calhar €1, €2 ou €3, isso é combinado. Mas afiliados implica uma concretização, não implica um clique, algo concretizou-se. É mais seguro, mas tem um custo mais alto, mas pode ter um retorno melhor. Portanto, terá que ser avaliado. E existem outras possibilidades. Por exemplo, a própria plataforma da Microsoft, só para terem ideia, o que é que podem fazer publicidade? A Skype, que foi comprada pela Microsoft, os anúncios que aparecem são inseridos nesta plataforma da Microsoft. Pronto, o Messenger, que está aqui, o Windows Live, enfim, já tem menos utilização, mas também tem anúncios. A rede de sites da MSN, que são muitos, incluindo o novo Outlook.com. O próprio motor de pesquisa, consola de jogos, etc. Portanto, tem aqui muitas soluções de publicidade que se calhar nunca pensaram que estava ao dispor e que podem consultar os preços a ver se adequa. Esta é a página da publicidade do Sapo, que também pode ser interessante consultar. E terminando, deixando aqui uma dica, antes de fazer o resumo num slide de tudo, deixando aqui uma dica da publicidade no YouTube. É possível vocês verem, este é um exemplo, por acaso é um vídeo do meu canal de YouTube que tem quase 90 mil visualizações, por acidente, não foi intencionalmente, não tenho culpa, foi por acaso, aconteceu. Portanto, é um tutorial de Photoshop que explica como é que se muda de fundo uma imagem. E, portanto, ele é muito pesquisado, tem muitas visualizações e como sou proprietário dos conteúdos, foi eu que o produzi, eu posso inserir esta publicidade que está aqui, que por acaso é para um curso online, portanto, é um anúncio relevante com o conteúdo, faz todo sentido, não pago rigorosamente nada e um vídeo visto centenas de vezes por dia. Portanto, são centenas de impressões e de cliques por dia que pago zero. Quando vocês publicam um vídeo, se forem detentores de todos os direitos de banda sonora, de conteúdos, etc., há forma de vocês inserirem publicidade. Basta que para isso vão ao YouTube, vão à opção de anunciar, escolhem o vídeo que querem anunciar, que é onde querem inserir publicidade, tem que ter conta AdWords, vão ser remetidos para o AdWords, cancelam o anúncio, portanto não chegam a pagar para promover este vídeo, cancelam. Depois de cancelar, quando voltarem ao vídeo, vão a editar e aparecem nos campos para inserir toda a informação do anúncio. E não pagam nada por isso. Portanto, o que eu estou a dizer aqui não é nada, mas possa fazer. É uma funcionalidade. Que o truque passa em não pagar para publicidade para depois inseri-la gratuita, mas ninguém vos obriga a fazer publicidade. Portanto, é algo que podem explorar. Quando eu vos disse inicialmente que é muito importante ter um canal do YouTube, até porque no futuro em Portugal há de estar disponível a possibilidade de ganharem dinheiro com os vídeos do YouTube, ainda não está em Portugal, mas já de estar, está no Brasil e outros países. Mas não só por isso, já nem estou a falar neste fator de poderem fazer publicidade ou ganhar dinheiro, mas em divulgar a vossa empresa e os vossos serviços. E o facto de estar integrado também agora com o Google+, e com a possibilidade de, com o Google+, poderem transmitir em direto uma reunião, um evento, para o YouTube, que agora é possível. E pagam zero por isso. Ou estar em conferência até 10 pessoas, que no Skype paga-se, e no Google+, não se paga. Portanto, há aqui muito potencial no YouTube. Resumindo, Facebook versus Google.
Será que alguém ganha aqui? Propositadamente, cada um tem 8 vantagens e por isso não é um que é melhor que o outro, mas têm objetivos diferentes. Não é fazer um e não fazer no outro. Se possível, devem fazer nos dois. Alocar budgets diferentes de acordo com os vossos objetivos. Medir o retorno de cada um é fundamental. Estarem preparados para isso, como vimos inicialmente, e agora perceber o que é que podem tirar de cada um. Facebook é muito importante. A segmentação, já vimos que permite tipos de segmentação muito mais detalhados do ponto de vista demográfico e de interesses. A educação, portanto a formação académica, onde é que trabalha, do que é que a pessoa gosta, das páginas que nós nos tornamos fã, isso fica no perfil e eu posso tirar a partir disso para dirigir anúncios. A componente social no Facebook é inigualável, é muito interessante para a notoriedade da marca. Portanto, se eu quero passar anúncios para as pessoas verem, porquê? No início nós vimos que as pessoas estão muito tempo no Facebook, mais do que quando pesquiso no Google, vou a uma pesquisa e vou à minha vida ou ao meu site, não é? No Facebook estão lá muito tempo, portanto, para branding é interessantíssimo. É interessante para estimular relações e envolvimento da comunidade, portanto, como vimos, aqueles anúncios sociais são muito bons para isso. O custo por clique é, eventualmente, potencialmente inferior, não necessariamente. Há custo por clique no Google que pode ser 10 cêntimos, pode ser 1 euro, pode ser 10 euros. Varia em função da palavra. Aqui varia em função da procura da segmentação. São formas de definir preços completamente diferentes. O efeito de comunidade e permite, ao contrário, um anúncio no Google responde a uma pergunta. Eu quero comprar, ele dá-me um anúncio do que eu quero. No Facebook, não responde a uma pergunta necessariamente. Pode despertar o interesse ou a necessidade ou alertar para algo relacionado com as minhas ligações sociais ou os meus interesses. Portanto, são objetivos diferentes. No Google, é interessante o facto de dar na pesquisa. No Facebook não dá na pesquisa. Quer dizer, já há os resultados patrocinados na pesquisa do Facebook, mas não é comparável. Quando pesquisamos, é no Google. Tem o Display Network, ou seja, todos os sites que nós visitamos, muitos deles têm publicidade. Essa publicidade é do Google, ou principalmente do Google, não necessariamente. E, portanto, essa é uma grande vantagem porque consigo colocar anúncios de vídeo, por exemplo, anúncios interativos e em formatos que no Facebook não posso. Um grande ponto forte é o mobile. Nós vimos aquelas extensões de mobile, quando alguém pesquisa no Google e aparece o telefone e eu clico, ou os mapas. Portanto, só o Google, ou especialmente a Google, consegue fazer isso, no Facebook não consegue. A geolocalização de acordo com o vosso dispositivo móvel. Também é possível uma muito boa segmentação por interesses, baseado no histórico que nós temos, desde que as cookies estejam ativadas e eu tenha permitido que o Google aceda a essa informação. Houve alguma alteração de legislação há algum tempo, mas mantém-se uma boa performance. A diversidade de formatos, tanto de dimensões como tipo de conteúdos. Posso colocar texto, posso colocar imagem, posso colocar interativos ou posso colocar vídeos. E em vários formatos. E links também. A vantagem de fazer remarketing é espetacular, é fantástico do ponto de vista de marketing. Bem planeado, vocês conseguem conquistar ou reconquistar um cliente que já comprou alguma coisa e que precisa de outra coisa. Quem comprou um portátil precisa quase sempre de uma bolsa. Ou precisa de um disco externo e, portanto, podem, de acordo com o que ele comprou, dar outro produto a preço especial, ou se não comprou, fazer uma proposta especial, em tempo real, quase one-to-one. E depois, um outro pormenor é que a taxa de cliques nos anúncios Google são, em média, 10 vezes superior aos anúncios no Facebook. Ora, se a taxa de cliques é superior, a relevância é superior. E, portanto, isto também diz muita coisa. Portanto, este é o resumo dos principais aspectos que diferencia. E de acordo agora com as vossas necessidades, com o vosso budget, com aquilo que vocês precisam, vão alocar valor um e outro e depois vão testar. E onde vocês vão ter mais retorno, até ao break-even, vocês vão reinvestindo o valor. Se aumentarem maior proporção, é de continuar a investir até verificarem o ponto de equilíbrio. E portanto há que fazer, recomendamos, façam testes, experimentem sempre. É interessante falar com outras pessoas que fizeram, mas os testes são fundamentais. E é fundamental também o conteúdo que o vosso website tem. Terminando, então, deixamos aqui uma lista de grupos dos quais vocês podem aderir. São grupos, enfim, gratuitos e abertos a quem está interessado nos temas, em que podem consultar mais informação que nós deixamos aqui, ou podem posteriormente, se quiserem, lançar questões para conversarmos lá. Portanto, o primeiro é sobre o Facebook, o segundo é sobre o Google para empresas e o AdWords, portanto não só o AdWords, mas todas as ferramentas Google. O terceiro é para criar a parte do website, landing page e o próprio website. E depois tem o próprio site do Portal do Sucesso e a página de Facebook, que se podem tornar fãs. E também, quem desejar, tem o meu site pessoal e pode subscrever também o perfil pessoal.
Muito obrigado pela vossa paciência. Este é um tema muito abrangente. Vimos superficialmente, mas de uma forma a sensibilizar. E estaremos agora ao dispor. Penso que ainda temos algum tempo para perguntas.